Fala, Fogão! Pro torcedor do Botafogo tá muito evidente que recentemente o time do Botafogo tem conseguido construir suas jogadas, mas não tá conseguindo ser preciso e eficiente na definição. A gente consegue chegar, mas na hora de colocar a bola para dentro do gol adversário, a gente não consegue aproveitar as oportunidades, as chances criadas. E isso, naturalmente, quando a gente pensa em jogos eliminatórios, como é o caso da quarta fase da Copa do Brasil, é extremamente preocupante, porque o Botafogo precisa aliar essas chances criadas com eficiência. Se a gente for eficiente da mesma maneira que o Vasco consegue ser, o Botafogo vai ter grandes chances de avançar. Pega essa partida que a gente disputou contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente finalizou para mais de 20 vezes. E dessas mais de 20 finalizações, muitas delas foram perigosas. A gente teve a finalização do Juan de fora da área, a finalização do Vitor Luiz de fora da área, a chegada com o Matheus Babi no final, que o Fernando Miguel fez um milagre, entre outras, o Caio Alexandre no começo da partida. Tivemos grandes oportunidades ao longo dos 90 minutos. Não dá pra negar, os melhores momentos estão aí pra quem quiser ver, pra quem duvidar de que o Botafogo ao longo dos 90 minutos, não foi só no segundo tempo, teve boas oportunidades de marcar. Só que falta eficiência. Eficiência é essa que a gente tem que copiar do Vasco, na verdade. O Vasco, quando chega em frente ao gol do adversário, tem grande chance de marcar. Contra a equipe do Ceará, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco chutou em direção ao gol do Ceará 5 vezes. Quanto que terminou aquela partida? 3-0. 5 finalizações e 3 gols. Contra o Botafogo, o Vasco teve 6 finalizações que foram em direção ao alvo. Dessas 6 finalizações, 3 viraram gol, 50% de aproveitamento. Então o Vasco ele consegue ser muito eficiente. Já o Botafogo não. Precisa dar vários chutes, mais de 11 chutes para poder conseguir um gol. Ou seja, a gente precisa tentar muito mais para poder balançar as redes do adversário. E isso em partida eliminatória chama a atenção. Quanto mais chances você precisa criar para poder fazer o gol, menores são as suas chances de conseguir a classificação. Porque se o seu adversário consegue anular as suas chances criadas, você fica numa situação bem complicada. Se a média é de 11 finalizações para um gol e você não está conseguindo finalizar, já viu o que pode acontecer. Você está pressionado por não estar conseguindo balançar as redes, fica mais pressionado ainda por não estar conseguindo, naquela partida, conseguir construir alguma coisa para poder ter essas oportunidades. A equipe do Vasco é muito eficiente. E eu repito isso aqui, porque isso é fundamental da gente entender. Se a gente dá espaço para o time deles fazer alguma coisa, eles possivelmente vão fazer os gols. Ah, teve 10 chances de fazer o gol, de repente o Vasco fez 3 gols. Porque eles são eficientes. O Cano é muito eficiente na finalização. Ele é responsável por cerca de 60% dos gols do Vasco, não é à toa. É um cara que se posiciona muito bem, tem uma ótima leitura da jogada, uma finalização muito boa e coloca a bola para dentro. Então a gente tem que prestar atenção em melhorar a nossa eficiência. É olhar a eficiência do Vasco e falar, temos que fazer igual. A gente tem que chegar lá na frente e fazer o gol. Porque se a gente for mais eficiente, a gente vai passar a vencer as partidas no Campeonato Brasileiro e vai classificar na Copa do Brasil. Pega o tanto de vezes que o Botafogo poderia ter marcado contra o Vasco na 10ª rodada. Pega o tanto de vezes também que o Botafogo poderia ter feito gol em cima do Corinthians. A gente vai desperdiçando as oportunidades, vai perdendo a chance de abrir o placar, de aumentar a vantagem, e aí chega no final, toma um gol, empata a partida. Toma os gols, perde o jogo como foi contra o Vasco. Porque lá atrás, a gente está dando muito espaço. E eu comentei isso aqui no vídeo passado. Estamos dando muito espaço, e aí quando pega um time eficiente como o Vasco, tomou 3 gols. Foi a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que o Botafogo tomou 3 gols. Tomou 3 gols de um time que acertou 6 bolas no alvo. 50% de aproveitamento. É esse tipo de aproveitamento que o Botafogo tem que conseguir. O Botafogo não adianta chutar 25, 30 vezes e conseguir fazer 2 míseros gols. O aproveitamento é muito baixo. Porque senão, sinceramente, eu prefiro trocar. Prefiro que o Botafogo chute 10 vezes no gol do adversário e faça 3 gols, do que chutar 25 para fazer 2 gols. A gente está melhorando na fase ofensiva, tem conseguido construir as jogadas, mas a eficiência está deixando a desejar. E eficiência em jogos eliminatórios é o que muitas vezes decide quem vai avançar. Lembra de 2017? Como a gente foi eliminado para o Grêmio na Libertadores e para o Flamengo na Copa do Brasil? Faltou eficiência para o time do Botafogo. Contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, a gente teve grandes oportunidades. Não conseguiu balançar as redes. Já o Grêmio teve a oportunidade. Foi lá, fez o gol. Fez uma boa partida em alguns momentos o Grêmio? Fez. Mas a gente teve, assim, grandes perigos contra o Gatito, que você falasse, meu Deus, ia ser gol do Grêmio. Não teve. Eles foram eficientes.
Já contra o Flamengo, a mesma coisa. Partida no Maracanã, a gente teve uma grande chance com o Guilherme no começo do jogo. O Roger cruza aquela bola, o Guilherme chega soberano na jogada cabeceando, mas joga por cima, perde o gol. O time do Flamengo ameaçou o gol do Gatito naquela partida, colocando a gente em muita situação de dificuldade, não colocou. O jogo, na verdade, foi bem ruim. As duas partidas naquela eliminatória da Copa do Brasil, na semifinal, foi muito ruim. Só que o Flamengo foi eficiente. Quando teve a oportunidade de marcar, marcou. Eficiência garante classificação em jogos eliminatórios. E o Botafogo precisa aprender isso para ontem, para anteontem, para o ano passado. Enfim, precisa aprender. A gente não pode deixar de ser eficiente. Então o Vasco hoje é eficiente. E essa eficiência é o que a gente tem que implementar no nosso jogo. Se o Botafogo passa a construir sendo eficiente, a gente vai ter um time que vai ter facilidade para fazer os gols. E isso daí pode trazer excelentes resultados pra gente até o fim da temporada. Que essa eficiência venha já nessa primeira partida da Copa do Brasil. Que assim seja, para o Botafogo fazer os gols que tanto necessita e que essa eficiência continue aumentando no Campeonato Brasileiro. A gente precisa muito disso, mas muito mesmo. E você, Fogão, concorda comigo que a eficiência do Botafogo precisa melhorar? Que a gente precisa ser mais decisivo na hora de converter chance criada, oportunidade criada em gol? Deixa a sua opinião aqui embaixo, seus comentários são sempre muito importantes. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e, claro, se inscreve no canal, sempre muito importante. Isso vai ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.